Amém, meu irmão? Amém. Então eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias comigo lá em Romanos, capítulo 5. Romanos 5. Vamos ler o verso 5. Capítulo 5, verso 5. Está na tela, Jesus? Então eu vou seguir. Está na tela, eu vou seguir. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus irmãos, quando nós olhamos ao redor, nós vemos muita fadiga, cansaço de viver em uma cidade que muitas vezes parece ter esquecido o nome de Deus. Nós olhamos e vemos ruas cheias de uma gente sofrida. Vemos famílias carregando fardos invisíveis. Jovens que deveriam ter oportunidade com portas fechadas. Pessoas com as suas vidas sendo completamente tragadas, destruídas pelo álcool, pela droga, pela violência. Cada vez mais a impiedade vem crescendo e isso nos gera cansaço. Chega uma hora, você já passou por isso? Que você fala e olha e fala, meu Deus, tem que abandonar esse lugar, não aguento mais. Eu já pensei isso. Você já pensou isso? Meus amados irmãos, é justamente onde há desespero que a esperança de Deus tem o potencial de brilhar mais forte. Situações que parecem irreversíveis, irremediáveis, são remediáveis para Deus. Eu me lembro, meus irmãos, da Escritura. Daniel foi jogado na cova dos leões, a cova selada. E aí, o que naturalmente aconteceria ali, meus irmãos? O que todo mundo estava esperando? Daniel ia virar o almoço, ou jantar, dependendo do horário. Tem outra escapatória disso aí? Tu acha que Daniel ia lutar lá com o leão, ia dobrar o leão tudo? Não ia! Daniel estava condenado. Não tinha saída. Não dava para resolver esse problema. Mas aí Deus foi lá e fechou a boca dos leões. Os leões não sentiram fome, eles não comeram Daniel. Daniel saiu de lá ileso. Só o poder de Deus pode fazer isso. E por que nós achamos muitas vezes que a situação da nossa cidade não tem jeito? Deus é poderoso para fazer. Porque nós achamos que a nossa situação, os nossos problemas, as dificuldades, aquilo que tem afligido o nosso coração, não tem mais jeito. Deus é capaz de fechar a boca desse leão. Confia nele. Repito pela milésima vez o Salmo 37, verso 5. Entrega, pois, o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Confia no Senhor. Onde há desesperança, a esperança do Senhor tem potencial para brilhar mais forte, meus irmãos. Não é uma esperança que se apoia nas circunstâncias. Sabe, é aquela situação, você já teve essa esperança também. Eu vou confessar, sabe que eu não boto capa de super-homem aqui, né? E aí você está naquele aperto danado, e aí você vai lá fazer suas compras normalmente, né? E aí o mercado está com a promoção lá, aí manda você preencher o negócio e botar lá o cupomzinho fiscal que tu comprou lá junto, tu bota já falando, meu Deus, me ajuda. Vai falar que você nunca pensou isso não, nunca fez isso. Naquela expectativa, naquela esperança, eu nunca ganhei nada.
no mercado, eu já ganhei volta, né? Sorteio eu nunca ganhei, não. Quem sabe um dia, né? E aí, gente, isso é se apoiar em algo material, lá no sorteio do mercado. Quando mudam os atores políticos, é uma esperança humana, material, a expectativa de que finalmente aquele candidato eleito vá fazer algo em prol do povo, resolver a questão da violência. Não, mas a esperança que a Bíblia nos chama a ter é uma esperança que não se apoia meramente nas circunstâncias. Elas são traiçoeiras e frias, não interessa o quanto você necessita. Não interessa o quão desesperado você está, as circunstâncias ocorrerão como tem que ocorrer. Mas a esperança que a Bíblia nos chama a ter é uma esperança que brota do amor imutável de Deus, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Meus irmãos, você pode tentar concorrer no mercado, mas o mercado nem sabe quem você é. Você pode colocar lá o seu voto na esperança que um candidato vai fazer alguma coisa de útil, mas aquele candidato não está nem aí para você. Mas Deus te conhece. Como disse através do profeta Isaías, pode uma mãe se esquecer do seu filhinho, que ainda mama, mas, ainda que ela se esqueça, todavia, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor, eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Ele não esquece o teu nome, Ele sabe quem você é. A nossa esperança está baseada no amor imutável do nosso Deus. A esperança, ela não se abala pelas circunstâncias. Olhe ao seu redor. Ruas perigosas, violência constante, desempregos, famílias despedaçadas. Fácil perder a fé num cenário desse, né? Talvez você conheça algumas pessoas que tenham perdido a fé em meio a um mar de problemas, dificuldades, incoerências. Mas a nossa esperança, ela não está baseada na nossa estabilidade financeira. A nossa segurança, a nossa esperança, ela não se alimenta da segurança que há nas ruas. A nossa esperança, ela não é alimentada pelos aplausos do mundo, mas a nossa esperança, ela depende do amor de Deus derramado em nossos corações. Quando Ele nos ama, mesmo que o mundo inteiro nos rejeite, permanecemos firmes. Permanecemos firmes. Meus irmãos, devemos colocar a nossa esperança no Senhor. A nossa expectativa deve estar plenamente nele. Você deve fazer tudo aquilo que um cidadão comum deve fazer, mas a sua esperança principal deve estar no Senhor. Quando você sai de casa, a sua expectativa, claro, se puder ter um policial ali na rua é bom, se o transporte público estiver funcionando bem é bom, se o trânsito tiver direito, a estrada estiver feita corretamente, é bom, mas a nossa esperança, o nosso apoio é o próprio Deus, é nele que devemos esperar. E você diz, mas isso é chover no molhado, pastor, eu já sei disso daí. Pois é algo que a gente sabe com a cabeça, mas muitas vezes não sabemos com o coração. E aí os problemas vêm e abalam a gente. Eu me lembro, eu pré-adolescente, devia ali ter meus 11 anos, e eu achava que eu sabia nadar, né? Eu achava que eu sabia, né? E aí eu cheguei na praia, falei, vou nadar, eu sei nadar, sou bom nisso. E aí eu fui correndo, aí a água foi indo junto comigo. E aí quando voltou, a onda me pegou, que me deu uma cambalhota.
E eu fui parar na areia cheio de terra, todo embolado, tonto, sem nem saber o que tinha me acertado. Meus irmãos, às vezes os problemas fazem isso aí com a gente. Pega a gente, que dá um caixote na gente, que a gente não sabe nem o que atingiu a gente. A gente fica perdido, desnorteado. Mas eu quero dizer para você que nós devemos manter a nossa esperança no Senhor. A nossa expectativa de dias melhores deve estar calcada no Senhor. Mas como esperaremos no Senhor se não ouvirmos a sua voz? Se não buscarmos andar segundo os preceitos dEle? Quantos cristãos têm se perdido em meio aos problemas? Têm perdido batalhas espirituais por estarem aprendendo doutrinas equivocadas? O que a Bíblia nos diz é o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, vamos pela ordem. Primeiro você se sujeita a Deus, você aprende a palavra, você conhece a palavra, você pratica a palavra, você ama a palavra, você vive a palavra. Aí sim você resiste ao diabo, e aí ele foge de você. Agora tem um monte de crente que não sabe nada da palavra, aí vai resistir ao diabo, leva caixote. Ué, a nossa esperança no Senhor não pode ser abalada pelas circunstâncias, porque ainda que os problemas se tornem muito ruins, ainda que a tempestade perfeita se forme sobre a sua cabeça, Deus é aquele que fecha a boca dos leões. A esperança no Senhor, ela resiste ao desânimo. Gente, nós temos muita dificuldade ao nosso redor, mas a esperança em Cristo nos dá força para continuar. Ela nos levanta quando nós queremos nos entregar à desesperança. Gente, estar desanimado é normal. A vida é feita uma roda gigante, ora você está lá em cima, ora você está lá embaixo. Se você está sempre lá em cima, tudo é bênção, tudo está rindo o tempo todo, está tudo bom, meu irmão, você está precisando de um bom psiquiatra. Se tu está só lá embaixo o tempo todo, também está tudo ruim, se você só anda chutando lata, meu irmão, você também está precisando de apoio profissional. A vida é cíclica, meu irmão, tem dia que você acorda feliz, tem dia que você acorda triste, isso é comum. Tem dia que você acha que pode resolver os problemas do mundo, você acorda com passarinhos cantando. Aí tem aquele dia que você não ouve nem o despertador e está atrasado. Sujeitar-se a Deus é justamente, não só no dia que é bom, no dia que você está bem, é também no dia mau você levantar e falar como Jó: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer o que eu preciso fazer. Ou então seguir a orientação do apóstolo Paulo: em tudo, dai graças. A esperança no Senhor, ela resiste ao desânimo. O cristão deve ter uma fé que seja uma lâmpada acesa em meio à tempestade. Frase de Charles Spurgeon. Assim é a esperança, uma luz que não se apaga, mesmo que a noite pareça extremamente densa. Tem noção? Às vezes a gente espera muito por algo. A gente espera muito por alguém. E esse alguém simplesmente fura com a gente. A gente fica naquela expectativa. Mas o número sorteado no mercado nunca é o seu. Mas você tem noção de que céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor
Nunca. Tem noção do que é esperar no Senhor? Basear, alicerçar, ancorar a tua esperança no Senhor. Ele não falha, Ele não some, Ele não fura, Ele sempre está lá. Ele está com você todos os dias. Até quando, meus irmãos? Até a consumação dos séculos. Ou seja, até o findar da história, você pode contar com Ele. Precisamos colocar a nossa esperança no Senhor. A esperança, ela deve se ancorar no amor de Deus. E esse é o segredo, meus irmãos. Não se preocupe com o que está ao seu redor. Olhe para o amor de Deus. Lembre-se da cruz, no tanto que Ele te amou, conforme descrito lá em Isaías 53, que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. Se olharmos ao redor, as circunstâncias não nos dão muita esperança. Se olharmos ao redor, se olharmos para dentro, a gente vê que a gente não tem muito recurso e que a gente não aguenta a tribulação, a gente não aguenta a adversidade. Mas se olharmos para a cruz, teremos uma fonte de esperança que é eterna e não falha. Então para de olhar ao redor, olha para Jesus. Para de esperar nas coisas materiais, espera no Senhor. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas Ele contempla você. O próprio salmista, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. A esperança que não desaponta é aquela que nasce do Espírito Santo que habita em você. Mesmo vivendo em São João de Meriti, com todos esses problemas alarmantes, meu irmão, Deus tem poder para fechar a boca desse leão. Confia. Meus queridos, às vezes a gente fica cansado, exausto, exaurido por tamanhas dificuldades que a gente passa. Mas fica firme no Senhor, olhe para Ele, confia nele, espera nele, baseie a sua esperança nele. Não, mas eu não consigo vencer e superar essa situação. Baseie a sua esperança nele. Não, mas esse problema vai acabar comigo quando isso acontecer. Baseie a sua esperança nele. Quando tudo ao redor parece ruir, você pode confiar em Jesus. Aqueles discípulos estavam no barquinho no mar da Galileia, passando para o outro lado. A tempestade veio. Alguns ali tinham experiência de mar. E pescador não tem medo de qualquer tempestade, não. Então aquela ali era braba mesmo. E aí, estavam ali desesperados. E aí um deles vai acordar. Jesus está lá com um travesseirão, dormindo de boa. Interessante, né? O desespero estava neles, não estava em Jesus. Jesus é a calmaria. Se a gente olhar para Jesus e ver Ele calminho, a gente pode ficar calmo também, sabendo que está seguro. E eles vão para Jesus e dizem: mestre, você não se importa que pereçamos? Jesus acalma o vento, acalma o mar, a tempestade cessa, a bonança vem. Para eles aquele era o pior problema do mundo, ia matar eles. Para Jesus era fica quieto vento, para aí, sossega mar. E acabou. Jesus estava calminho. Daniel deve ter pensado: hoje eu viro a janta. Ele calou a boca do leão lá, segurou. Esaque, Sadraque e Abednego foram jogados dentro daquela fornalha. E eles devem ter pensado: tudo bem, amamos ao Senhor, Ele nos abençoou até aqui, mas hoje a gente vai virar churrasco.
Não. O fogo daquela fornalha aquecida várias vezes não queimou nem a roupa deles. Por que tu está achando aí desesperado que esses problemas que você está passando vão destruir você? Ainda não se ligou que Deus é poderoso, que Deus é maior do que todos os seus problemas, que as suas barreiras não são barreiras para o Senhor? Você não se ligou ainda que o jeito mais sábio e o melhor jeito de se viver é viver baseado no próprio Senhor da glória, porque Ele é capaz de acalmar o mar, Ele é capaz de calar a boca do leão, Ele faz que você caminhe lá no meio da fornalha ardente, ela não queima você, e que ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Por isso, nós devemos confiar no Senhor. A esperança, conforme diz lá em Romanos 5,5, cadê? A esperança não traz confusão. Você fica tranquilo, a sua vista não fica embaralhada por causa do desespero. Mas quando você confia no Senhor, você consegue ter uma perspectiva correta das coisas. Você pode caminhar tranquilo. Você está vendo Jesus dormindo de boa no barco, a tempestade está virando o barco de cabeça para baixo. Você tá, se Jesus está tranquilo, eu estou confiando nele. A esperança não nos deixa confusos. Por isso, meu querido, é chegado o tempo de entregarmos aquilo que nos machuca ao Senhor. O próprio Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Lá em 2 Pedro, o apóstolo Pedro também ensina, lançando sobre ele, o quê? Toda, toda, se a Bíblia diz toda, é toda, não é alguma, não é a maioria, não é o que machuca mais, não, está dizendo, lançai sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Olha que locução verbal legal. Ela está dando uma ideia de que ele tem cuidado constantemente. Deus não cuidou de você no passado, meu irmão. Deus não cuida de você no presente. E Ele também não cuidará de você no futuro. Ele cuida de você o tempo todo. Às vezes você, pela sua visão entrópica é a visão para dentro. Por causa da sua visão entrópica, a gente não repara que o Senhor estava nos sustentando e carregando o tempo todo. Por isso é tempo de trazer o seu sofrimento para o Senhor. É tempo de lançar sobre Ele a sua dor. É tempo de lançar sobre Ele os seus medos. É tempo de lançar sobre o Senhor os seus traumas. Ele prometeu: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. A esperança não depende de se viver em uma cidade perfeita, não depende de se ter uma condição perfeita, mas depende da fidelidade do próprio Jesus. Então confia nele e você nunca se decepcionará. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Você confia no Senhor, meu irmão? Você tem coragem? Às vezes a gente tem um negócio com nome feio, mas é muito comum, chamado autocomisseração. E aí você fica assim: eu tô sofrendo tanto, eu estou com tanta dificuldade. E aí as pessoas vêm e olham com pena para você, e abraçam você, aí cuidam de você, e você se sente bem, porque alguém se importou. E aí, ao invés de ir lá e resolver, você continua carregando aquele problema, porque aí a pessoa vem e cuida de você. Gente, tem gente que vive desse jeito. Sentimento de autocomisseração.
Parece aquela hienazinha do desenho, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Eu conheço uma pessoa, é daqui não. Eu também não vou contar um milagre, mas não vou dar o nome do santo, não. Gente, conversar com essa pessoa é difícil. Que a pessoa só conta a derrota o tempo todo. Você tenta falar alguma coisa, a pessoa não, aí você vai pro futebol, meu time perdeu. Não, aí você vai falar o meu candidato perdeu também. Você vai falar de doença. Uma vez, numa roda de conversa, a pessoa falou, não, eu tive uma trombose, a pessoa interrompeu, falou, e eu tive 2. Autocomiseração. A pessoa, ela fica ali presa ao seu problema, numa zona de conforto, esperando que alguém venha cuidar dela. Será que você tem coragem de abandonar os seus problemas? Lançar sobre o Senhor aquilo que te causa ansiedade? Será que você está pronto de verdade a avançar para o próximo nível? Tirar de você a bagagem desnecessária e falar, toma Jesus, se o Senhor prometeu que resolve, eu confio no Senhor, toma, eu vou avançar, vou seguir com fé. Você tem coragem? Se você deseja lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, eu convido você a se colocar de pé nesse momento. Eu já estou de pé, eu confio no Senhor. Uma vez eu recebi uma invertida do novo convertido ali, que eu reclamei, tá boa, na educação, que todo culto tinha apelo e o camarada ia à frente, todo culto tinha apelo e o camarada ia à frente. Eu falei, meu irmão, você já entregou, né? Já deu, né? Jesus já sabe quem é você. Ele falou assim para mim, meu irmão, se eu pudesse entregar todo dia a minha vida para Jesus, eu faria e vou fazer isso até o fim da minha vida, porque é a melhor decisão que um homem pode tomar. Falei, eu podia dormir sem essa. Bom que eu aprendi. Se eu pudesse entregar a minha vida para Jesus, eu entregava todo dia. Por isso,